no livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 1, o autor, segundo a tradição, é Salomão, mas especula-se que alguns outros autores participaram também da composição desse texto, mas majoritariamente atribuído a Salomão. Pode acender aqui para mim, por gentileza? Ele vem falando a partir do capítulo 1 acerca da vaidade dessa vida. Vaidade é tudo aquilo que não tem o valor ou o devido valor. Vaidade é tudo aquilo que se coloca frente ao que de fato é precioso, valioso. E então, vaidade é algo com um valor supérfluo. Vaidade, ela acaba ofuscando, de fato, o brilho, a beleza do que importa na vida de alguém. Muitas vezes, movidos pela vaidade, as pessoas deixam de dar valor ao que realmente tem valor para se contentar com um valor irrisório, com um valor que é meramente momentâneo. E esse autor ele vai escrever a partir do capítulo 1, dizendo que todas essas coisas vividas por nós, aqui era um momento de conflito em que a pessoa vivia, em que esse autor estava relatando viver, que todas essas coisas são vaidades e que debaixo do sol talvez não haja um propósito muito claro para as nossas vidas. E ele vai se debatendo com relação a isso no capítulo 1 e no capítulo 2, até chegar no capítulo 3, onde ele de fato compreende que Deus é o mesmo, que Deus não muda, e quem muda de fato somos nós. Quem não percebe a diferença do tempo em que vivemos somos nós. Logo, quem precisa se ajustar ao tempo em que se vive somos nós. Que apesar de Deus ser soberano em todas as coisas, existe uma correlação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. E que para que possamos viver os tempos em que Deus propõe viver, para que possamos viver plenamente cada tempo em que o Senhor propõe, nós vamos ver isso aqui a partir do capítulo 3, para que possamos viver esse tempo, nós é que devemos nos posicionar de maneira adequada a cada tempo e para cada tempo. Aqui, a partir do capítulo 3, ele demonstra que entendeu. E aí ele começa a explicar acerca desse tempo. Vai comigo, Eclesiastes, capítulo de número 3. Essa mensagem para nós essa manhã, ela tem um título. Que tempo estamos vivendo? Eu vou ler com você aqui todos estes ciclos de tempo propostos por Deus para cada um de nós. E eu gostaria que enquanto a gente lê, você pudesse se identificar. E então nós vamos aqui, com a graça de Deus, nós vamos aqui tentar entender um pouquinho acerca do significado de cada um desses momentos em nossas vidas. E então aprender com esses momentos e nos posicionar de maneira adequada a cada momento. Porque Deus é o mesmo, nós não. Nós estamos suscetíveis, ainda estamos suscetíveis às circunstâncias ao nosso redor. Por isso, entender o propósito de cada momento em que vivemos vai dizer respeito se seremos massacrados por esse momento ou não. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Essa palavra tempo, no hebraico, é a palavra et. E ela está falando de um tempo das circunstâncias. É o tempo natural. É o tempo que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o nosso tempo de relógio. É o tempo entre um evento e outro. É o tempo das circunstâncias. É o tempo em que as coisas acontecem. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Talvez a gente poderia dizer assim, tudo tem uma hora certa para acontecer.
Aí ele começa. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão vai usar essa expressão debaixo do céu, debaixo do sol, várias vezes ao longo do texto Eclesiastes. Quer dizer que está falando das coisas naturais, viu, irmãos? Está falando das coisas que estão acontecendo aqui, nessa vida que vivemos. Ele divide essa vida que vivemos, a vida natural, como sendo debaixo do sol. Então, o que no versículo 1 ele está dizendo é que essa vida que eu e você vivemos não é uma vida sem propósito. Ela não é uma vida ao acaso. Ela não é uma vida que simplesmente é para ser vivida como se nada tivesse acontecendo. Como é que é a música? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você conhece essa música? Você já dançou essa música lá, né? Mas já passou, não passou? Glória a Deus. Ele está dizendo que essa vida que vivemos aqui não é assim. Não é uma vida ao léu. Não é uma vida sem porquê. Não é uma vida sem propósito. Pelo contrário, existe um propósito para tudo que vivemos debaixo do céu, debaixo do sol. Essa vida é natural, ela não é ao acaso. Logo, você não é fruto do acaso. Não sei se isso já passou pela sua cabeça, se isso já passou pelo seu coração. Você pensar que a sua vida é um erro, que a sua vida é fruto de uma falha. Não é. Não é. Deus não erra e Deus não errou quando Ele te criou. E Ele te criou porque existe um propósito. E tudo que nós vivemos faz parte de um propósito maior. Inclusive aqui, nessa igreja, a gente se reúne para poder servir. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Alcides, vira aqui de frente. Alcides vai ser o nosso modelo. Vira para o pessoal. Inclusive aqui, na nossa igreja, a gente veste essa camisa aqui, ó. Nós servimos por um propósito maior. Porque cremos que tudo o que fazemos, temos que fazer com um porquê, com uma intenção. Não é por acaso que esse culto está acontecendo. Não é por acaso que temos os ministérios aqui na igreja. Não é por acaso que realizamos os eventos que realizamos. Não é por acaso que evangelizamos. Não é por acaso que servimos. Ontem nós tivemos aqui um ponto de gratidão, algo tão bonito, onde a gente pode servir a comunidade de maneira graciosa, generosa, atendendo a necessidade uns dos outros. Nada disso é por acaso, obrigado. Por quê? A nossa vida não é acaso, não é fruto do acaso. Nossa vida precisa ser vivida alinhada a um propósito maior. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, que existe um tempo certo para todas as coisas. Cada coisa que a gente vive, ela precisa estar alinhada ao propósito ao qual ela se destina. Porque tudo tem um propósito. Se tudo tem um propósito, eu sou parte desse propósito. E eu nasci por causa desse propósito. Então não foi engano, não foi erro. Amém? Aí ele vai dizer no verso 2: há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Aqui, dentro dessa descrição dos tempos, dos ciclos, do versículo 2 até o versículo 8, estão todos os momentos que eu e você vamos viver nessa vida. Não são momentos em que poderemos viver, não. São momentos que vamos viver. Talvez com uma intensidade maior, com uma intensidade menor, talvez
durante um período maior ou por um período menor, mas todos nós, debaixo do céu, estamos sujeitos a estes momentos, estes tempos em nossas vidas. Todos nós, sem exceção, vamos passar por momentos de alegria e por momentos de tristeza. Se tem alguém aqui que nunca passou por um momento de tristeza, por um momento de dificuldade, por favor, me espera depois do culto e me conta como é que você fez. Eu quero saber também. São coisas inerentes a nós. Isso aqui é a soberania de Deus. Estes tempos pertencem a Deus. Nós não podemos fugir desses tempos. O que nós podemos fazer é aprender a nos posicionar ou aprender a viver dentro destes tempos que estão propostos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Amém? E aí eu gostaria de compartilhar com você, antes da gente partir para esses ciclos ou esses momentos em que a palavra está nos propondo aqui, eu gostaria de definir com você a questão de tempo. O que é tempo? O que significa tempo? Não só no nosso entendimento, como também no conceito teológico, para a gente poder interpretar melhor os momentos em que a gente vive. Tempo, no dicionário, é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, dias, semanas, séculos, enfim. Tempo é a duração relativa das coisas. É o que cria em nós a percepção de presente, passado e futuro. Esse é a nossa capacidade de racionalizar o tempo. Algo que aconteceu ontem, algo que está acontecendo hoje, algo que vai acontecer amanhã. Contudo, eu e você precisamos entender que o único tempo que nós temos para viver se chama hoje. Por quê? Apesar de, para nossa razão, existir o ontem e existir o amanhã, estes são dois conceitos que, de fato ou na prática, não existem. São dois conceitos que na prática não existem. Quer ver? Você não pode fazer nada ontem. Ontem já passou. Tenta fazer alguma coisa ontem. Não tem jeito. E amanhã? Amanhã não chegou. Também não tem jeito de você fazer nada amanhã. Você pode pretender, mas você não pode fazer amanhã. E quando chega amanhã, se chegar, e quando chega o amanhã, ele já não é mais amanhã, ele já é hoje de novo. Então você só tem o hoje para fazer. Por que entender isso é tão importante, irmãos? Porque a gente vai ver ao longo desse texto a importância de nos desapegarmos do ontem e também de não nos apegarmos ao amanhã, mas nos apegarmos ao hoje, porque hoje é o tempo que nós temos para viver. É hoje que eu e você temos que fazer as coisas que nós precisamos fazer. Inclusive, a primeira coisa que eu gostaria que você registrasse aí. Eu estou vendo que você está aí com a sua agenda, né? Não está. Ó, nós preparamos uma agenda para esse ano de 2020. Se você não tem a agenda ainda, não importa. Traga um caderno, traga uma outra agenda, mas crie o hábito de anotar as coisas. Porque se chegar o amanhã e for requerido de você levar para outras pessoas aquilo que o Senhor está te dando hoje, vai estar ali registrado. A melhor memória que existe chama papel e caneta. Amém? O hoje, irmãos, é o único dia que nós temos para fazer o que nós precisamos fazer. Isso que é a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Nós temos que fazer o que nós precisamos fazer. Por favor, entenda isso. Tem coisas que você gostaria de fazer e tem coisas que você precisa fazer. Se você tiver de escolher o que fazer entre o que quer e o que precisa, faça o que precisa. Faça o que precisa ser feito.
Por quê? Você não sabe se você vai ter um amanhã para fazer o que você precisa. E se você deixar para fazer o que precisa amanhã, para fazer só o que quer hoje, vai chegar amanhã, se chegar amanhã, e talvez você continue a empurrar para frente o que precisa ser feito. Você nunca vai fazer o que precisa ser feito. Consequentemente, aquela situação que precisa ser mudada, resolvida, construída ou alterada, vai continuar da mesma forma. É por isso que muitos de nós chegam sempre nesse período do ano com uma expectativa muito grande acerca de viver um ano diferente do que viveu o ano anterior. Só eu que faço isso? Esse ano de 2020 vai ser uma bênção, vai ser melhor do que foi o ano de 2019. Só que não tem como o ano de 2020 ser melhor do que foi o ano de 2019, se eu não fizer em 2020 diferente do que eu fiz em 2019. Então eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Então, tempo é a duração entre os fatos. É o que nos dá entendimento de começo, meio e fim. É a duração relativa entre o início e o fim de um evento. Quanto tempo eu tenho para participar do culto? Entre 9 da manhã e 11 da manhã. É o tempo de duração do culto, digamos assim. Isso é só um exemplo, tá? Porque o culto não se limita de 9 às 11. O culto é a nossa vida. Amém? Amém. Ixi. Amém? Amém. Amém. Na teologia, o tempo tem duas definições. Uma definição chamada cronos, que é bem essa alinhada ao que a gente acabou de entender aqui como o tempo do dicionário. É o tempo de cronômetro. É o tempo que aponta para a nossa fragilidade. É o tempo que define que a cada segundo que passa é um segundo a menos que nós temos de vida. É o tempo que revela a nossa condição de perecíveis. É o tempo que nos apresenta o fim, nos apresenta a morte. Eu não sou mais quem eu era há um minuto atrás. Eu sou um minuto mais velho. Logo, talvez um minuto mais cansado, com um pouco mais de dor nas costas. Os olhinhos já não enxergam tão bem, os dentinhos já não têm a mesma força, o cabelo vai embora. É isso que o Cronos representa para nós. É o tempo natural, é o tempo em que nós vivemos aqui, é o tempo que nós temos para fazer as coisas aqui, é o tempo que Deus deu, que a nossa organização cartesiana define como 24 horas. Esse é o Cronos. Outro modelo de tempo que a teologia nos apresenta é o chamado Kairos. Kairos é o tempo oportuno, ou o tempo de Deus. É o tempo para realizar. É o tempo que de fato nos faz viver a vontade de Deus. Deixa eu tentar explicar a diferença entre um e outro, para a gente compreender em que tempo nós temos vivido. Imagina uma árvore de fruta, um pé de manga, por exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui numa outra ocasião. Um pé de manga. Vai nascer um pé de manga o quê, irmãos? Manga. Se nascesse ameixa, não era pé de manga, era pé de ameixa. Porque a árvore ela é conhecida pelo fruto que dá. Então, cuidado. Tem coisa que parece uma coisa, mas se você vê o fruto, é outra coisa. Não importa se a pessoa, eu sou de Jesus, mas se os frutos da vida dela não são de Jesus, ela também não é. São os frutos que definem. Não adianta falar. É o testemunho que define quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Está lá o pé de manga. Nascem várias mangas naquele pé de manga, não é verdade? Tudo é manga. Porém, nem todas as mangas vão nascer no mesmo tempo e nem todas as mangas que nascerem vão amadurecer no mesmo tempo. Cada uma delas vai se desenvolver num tempo certo. Agora, o que é o Cronos? O Cronos é o nascer dessa manga. É o tempo em que a manga nasce, amadurece, apodrece e cai do pé. Isso é o Cronos. O que é o Kairos? Esse tempo oportuno, esse tempo de Deus. É o tempo em que a manga nasce, amadurece e eu posso colher essa manga madura. Se eu colher essa manga antes dela estar madura, eu posso fazer isso? Posso. Se eu quiser deixar passar um pouquinho mais do tempo
e a manga começar a passar de madura, eu posso? Posso. Só que eu não vou conseguir experimentar a plenitude do sabor daquela manga. Porque eu escolhi retirar do tempo, eu escolhi passar do tempo. Quando eu consigo cruzar o tempo de relógio, o tempo de vida, o cronos, com o tempo oportuno, aí eu vou viver a vontade de Deus. Aí eu vou fazer as coisas certas no tempo certo. Aí eu vou pegar essa manga e essa manga vai estar plenamente madura, plenamente... eu vou poder experimentar a plenitude do sabor dela. Eu posso comer a manga verde? Posso. Mas não vai ser o que ela é quando ela está no tempo certo. Muitos de nós têm atropelado os tempos, têm tentado adiantar algumas coisas na própria vida e têm tirado a ordem certa do lugar. Eu li outro dia que uma mulher, ela resolveu preparar a data do nascimento do filho. E ela, com quase 6 meses de antecedência, ela marcou o dia, a hora e os minutos para que a cesariana fosse feita. Porque ela queria que o menino, que o filho, nascesse naquele dia, naquela hora. Assim foi feito. O fato é que quando aquele bebê foi retirado do ventre, ele não estava pronto ainda. Os seus pulmões não estavam amadurecidos. Aquele bebê não deveria ter nascido naquele dia, naquela hora. E aconteceu que aquele bebê precisou ficar mais quase 3 meses entubado, em uma estufa de luz, sendo fortalecido para poder viver. Às vezes os nossos desejos, as nossas vontades, nos fazem atropelar o tempo. Nos fazem tirar as coisas do lugar. Deixa eu te dizer algo sobre isso, irmão. O diabo sempre vai tentar fazer 2 coisas nas nossas vidas. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer comigo e contigo é nos fazer parar. Ele quer que você pare. Ele não quer que você siga no cumprimento do propósito que a sua vida tem. E para isso, muitas vezes ele vai levantar circunstâncias para que você pare, para que você não siga. Só que, se ele não conseguir te fazer parar, ele vai tentar uma segunda coisa. Ele vai tentar fazer você adiantar, pular etapa, queimar etapas, chegar lá na frente, num tempo em que você ainda não deveria estar lá na frente. E aí, com isso, ele vai alcançar o propósito dele também. Porque se eu e você pularmos etapa nas nossas vidas, a beleza da caminhada se perde e o fortalecimento que a caminhada propõe também se perde. Às vezes eu vou chegar lá na frente sem ter força, sem ter estrutura, sem ter controle emocional para estar lá na frente. E a situação, a responsabilidade de estar lá na frente, vai me oprimir. Olha um exemplo sobre isso. Quem já comeu um sanduíche do McDonald's? Já comeu? Não é pecado não, irmão. Tem quem diga, eu não sei se é verdade, tem quem diga que os franguinhos que são criados para que aqueles sanduíches de frango sejam McChicken, para que eles sejam feitos, esses franguinhos eles são engordados à força. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu não sei se é só no McDonald's também, mas enfim, dizem que eles são engordados à força. Um frango leva normalmente 3 meses, 4 meses para poder crescer, se fortalecer e estar pronto para o abate. Quando ele é engordado à força, o que acontece? Com 45 dias, ele já alcança o peso que normalmente ele alcançaria lá com 3, 4 meses. Com 45 dias, 1 mês e meio. E aí ele tem que ser sacrificado. Porque se ele não for sacrificado naquele tempo, ele vai acabar morrendo da mesma forma. Por quê? Porque ele engorda tanto e as perninhas não se desenvolvem, porque não está no tempo certo de desenvolver as perninhas, o tempo não passou de forma adequada, a fim de que as pernas se desenvolvessem, para aguentar o peso que ele chegou, e o próprio peso dele faz com que as perninhas se quebrem e ele morra pelo próprio peso. É mais ou menos isso que o diabo faz.
quando ele nos propõe adiantar um tempo nas nossas vidas. Quando a gente deixa de prestar atenção em que tempo a gente tem que viver e como tem que viver cada tempo. A gente queimar a etapa, irmãos. Você conheceu a pessoa. Vai namorar. Tem coisas que são do tempo do namoro. Tem coisas que são do tempo do casamento. As coisas que são do tempo do casamento não podem, não devem ser vividas no tempo do namoro. Tem coisas nas relações, sejam profissionais, sejam ministeriais, elas têm um tempo de amadurecimento. É como aquele jargão do futebol, né? Chegou agora e já quer sentar na janela. Entrou para o time hoje e já quer cobrar o pênalti. Não, meu irmão. Aguarda o tempo do amadurecimento. Aguarda o tempo certo. Aprenda durante a caminhada, se fortaleça durante a caminhada, para que quando a oportunidade lhe for proposta, você possa cumpri-la de maneira saudável. Eu fico assim intrigado com a coragem de algumas pessoas que querem estar no altar. Eu digo para vocês de todo o coração, é o melhor lugar para a gente estar, é no altar do Senhor. Só que requer um sacrifício muito alto. Logo, se a pessoa ela quer estar neste lugar, que ela se disponha a amadurecer para estar nesse lugar. Não queira queimar etapa. Não ache que é o microfone que importa. Não ache que é o título que faz a diferença. Irmão, título é bobagem. O que importa é a função que você exerce. Se você, como diácono, é responsável por estar no altar pregando a palavra, ou por estar lá no banheiro cuidando das coisas do banheiro, não importa. Pastor não salva a vida de ninguém. Padre não salva a vida de ninguém. Não olhe para a função como sendo mais importante. É a caminhada que importa. Maturidade não tem a ver com o tempo de caminhada. Tem a ver com o percurso que a gente faz. É na caminhada que a gente se fortalece, que a gente amadurece, que a gente aprende, que a gente erra. Então, a Bíblia, quando vai nos falar acerca desses dois tempos, do Cronos e do Kairos, ela vai falar que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Significa, para que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas, significa entender que tem coisas que nós precisamos deixar nascer nas nossas vidas. Muitas vezes, frustrados ou chateados por coisas que já aconteceram no passado, a gente não se permite mais viver algo novo. Não se permite mais ter algo novo nas nossas vidas. Como aquela moça, né, que foi frustrada por um namorado e agora ela não quer namorar mais. Não. Uma experiência do passado não pode definir a sua vida no futuro. Ela pode te ensinar, mas ela não pode definir. É como se você estivesse caminhando pela casa e... Quem já bateu o dedinho na quina de alguma coisa? Não dói? Por causa disso, você passou a viver assim? Andar num pé só, escondendo o dedinho de tudo para não bater de novo? Não. Você bota o pezinho no chão outra vez e sai caminhando. Talvez vai bater o dedinho de novo em algum momento da vida. Mas você já aprendeu a proteger o dedinho das quinas. Tem tempo de nascer, irmãos. Tem coisas que precisamos deixar nascer. Da mesma forma, a Bíblia diz que tem tempo de morrer. Todos nós estamos sujeitos a isso. E o tempo de morrer implica dizer que você tem que deixar algumas coisas que passaram, morrer. Tem gente que fica carregando coisa morta para a vida inteira. Sabe o que acontece quando você bota um cadáver na sua mochila? Daí a pouco vai começar a cheirar mal. Daqui a pouco vai começar a afastar as pessoas. Daqui a pouco ninguém consegue estar perto. Porque toda hora que chega perto é só coisa do passado que é dito. Está pegado ao passado, está vivendo ao passado. Tem a oportunidade de viver hoje, mas quer continuar vivendo ontem. Num tempo onde não dá mais para fazer nada. Precisamos deixar algumas coisas morrer em nossas vidas. Tem pessoas nas nossas vidas que já passou o tempo dela nas nossas vidas, irmão.
Você tem que deixar para trás. Aquele mesmo relacionamento tóxico. Pessoas que te afastam de Deus, que você não tem liberdade para orar perto da pessoa. Pessoa que não acrescenta nada na sua vida. Você está ali insistindo, deixa eu te dizer, não é para virar as costas para a pessoa, mas tira essa pessoa da sua caminhada. Senão você vai continuar preso à morte do passado. Deixa morrer. Tem gente que vive num eterno luto. Perdeu alguém importante, alguém querido. Só que já passou, meu irmão. Tem um tempo certo de viver o luto. E não é para sempre. Tem gente que por causa dessa perda, parece que perdeu também a vida. Coloca amor no que eu vou te dizer. Não foi você que morreu. Não foi você que morreu. Tem tempo de nascer. Tem tempo de morrer. Tem tempo da gente deixar coisas novas virem para as nossas vidas. E tem tempo também da gente enterrar o que passou. Para poder seguir adiante. O texto segue dizendo que tem tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Talvez um dos princípios mais importantes para nós nesse texto de Eclesiastes esteja aqui. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Lembra que eu disse que os tempos pertencem a Deus, mas as atitudes dentro dos tempos pertencem a nós? Existe tempo de plantar. Existe tempo de arrancar, ou seja, de colher o que plantou. O tempo existe independente da minha vontade, independente da sua vontade. Significa que se eu não plantar nada, eu também não vou colher nada. Contudo, o tempo de colher vai chegar da mesma forma. Quando a Bíblia fala do tempo de plantar e do tempo de colher, ela está falando de duas coisas. Está falando de uma oportunidade, porque é o tempo que Deus nos dá para plantar algo. E está falando também, plantar e colher, está falando também de um alerta, de uma advertência. Porque se eu não aproveitar o tempo de plantar, quando o tempo de colher chegar, o que eu vou colher? Nada. Mas o tempo de colher vai chegar. É um alerta e é também uma advertência, uma oportunidade. Quem está entendendo? Olha só. Às vezes você tem o desejo de chegar no final do ano e viajar com a família. Fazer um passeio com a família. Ir lá para Ubatuba. Eu li um pequeno texto esse fim de ano agora, diz assim: 1000 irão para o Guarujá, 10.000 irão para o Ubatuba, mas tu não sairás de Varginha. Tempo de plantar e tempo de colher. Às vezes você tem o desejo de ir para o Guarujá ou ir para o Ubatuba, fazer um passeio com a família. Mas aí, ao longo do ano, ao longo dos meses, você não vai guardando um dinheirinho. Você não vai juntando um dinheirinho, mesmo que seja só um pouquinho. Ou seja, você não planta. Quando chega lá em outubro, novembro, dezembro, talvez não tenha condição para fazer aquilo que gostaria de fazer. Porque o tempo de colher chegou, mas como não plantou, não vai colher. Talvez você tenha o desejo por fazer uma faculdade, estudar no seminário teológico carisma. Mas você não se dispõe a começar. Eu ouvi de uma pessoa esses dias que tem um grande arrependimento de não estar formando agora, sexta-feira, com a turma que concluiu os 2 primeiros anos do seminário. Que gostaria de estar aqui para formar, mas não está. Por quê? Porque não veio, porque não começou, porque não plantou para isso. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Irmãos, é uma oportunidade. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. É uma oportunidade. É alerta também. Se você plantar amor, você colhe amor. Se você plantar carinho, você colhe carinho. Se você plantar rancor, você colhe rancor. Não tem jeito de plantar arroz e colher batata. Você colhe aquilo que você planta. A colheita não é opcional. Mas o plantio é. O plantio é você que decide. O que você está plantando hoje? O que você espera colher no ano de 2020? A partir do segundo semestre,
no final desse ano? O que você espera colher na sua vida daqui a 5 anos? Isso tudo já está definido no que você vai fazer hoje. Então, essa é a nossa responsabilidade. Por isso, esse livro, chamado Livro do Pregador, ou Livro da Sabedoria, ele fala desses tempos em que estamos vivendo. E neste momento aqui, está falando acerca do que poderemos viver. Depende do que eu faço hoje. Amém? Às vezes você quer ter um casamento melhor. Você precisa plantar um casamento melhor. Às vezes você quer ter uma relação melhor com seus filhos. Você precisa plantar uma relação melhor com seus filhos. Às vezes você quer ter um emprego melhor. Você precisa plantar esse emprego melhor. Volta a estudar. Volta a se capacitar. Vai fazer algum curso. Faça algo diferente para que você possa colher algo diferente. Irmãos, isso não é autoajuda não, viu? Isso é a ajuda do alto. Está aqui, ó, ensinando a gente como viver cada tempo das nossas vidas. Muitas vezes, por não compreendermos o que o Senhor tem proposto a nós, a gente passa pelos tempos sem aproveitar o propósito de cada tempo. A Bíblia segue dizendo aqui, olha, que tem tempo de matar e tempo de curar. Para que eu e você possamos ser curados de tantas feridas, de tantas mágoas, a gente precisa matar alguns maus hábitos das nossas vidas. Tem coisa que tem que sair da vida da gente. Às vezes tem que pedir perdão, mas o orgulho não deixa. Mata o orgulho. Às vezes você tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito, mas a vergonha não deixa. Mata a vergonha. Para que haja cura, antes tem que haver uma atitude de cura. Só não continue a viver da mesma forma, porque senão, aquilo que parece, às vezes, que curou, não curou nada. Não adianta por fora estar com um aspecto saudável, mas se por dentro está machucado. Quando botar o dedo vai doer. Isso se chama mágoa. Tem gente que carrega mágoa como se fosse algo de estimação. Parece que é gostoso contar no Facebook que foi ferido, que foi machucado, que foi oprimido. Meu irmão, vira a página, muda a vida. Nós estamos agora em uma oportunidade maravilhosa de viver algo novo. Começou o ano de 2020, nós estamos aqui no mês de janeiro. Ainda dá tempo de você fazer algo diferente. Não espere chegar julho, agosto, setembro, outubro, para você se arrepender. Talvez como foi agora em dezembro. Chegou dezembro, não sei se você teve coragem de fazer uma retrospectiva, mas muitos fizeram e se arrependeram. Se você tiver de se arrepender de algo, meu irmão, se arrependa de ter tentado. Peque pelo excesso, nunca pela omissão. Sabe por quê? Omissão também é plantio. Deixar de fazer algo também é plantio. Não fazer nada é uma escolha. Consequentemente, você vai colher os frutos dessa omissão. Vai colher os frutos de não ter feito nada. Para ser curado, tem atitudes de cura. Mata o que precisa matar. Atitudes, pensamentos, práticas. Mata essas coisas e seja curado. E viva um novo tempo curado. Amém? Tempo de derrubar e tempo de edificar. Quando o Senhor vai propor a Gideão, lá em Juízes, capítulo 12, se eu não me engano, o Senhor vai propor a Gideão que ele vá lá e derrube os altares que o pai dele havia edificado, altares a ídolos pagãos. Deus estava propondo a Gideão o seguinte: retire da vida da sua família toda idolatria, retire da vida da sua família toda a adoração que não é dada a mim, que não é dada a Deus. Quando aqui Salomão está escrevendo sobre tempo de derrubar e tempo de edificar, é uma proposta para que possamos reconstruir as nossas vidas adorando a Deus,
edificando um altar que adore a Deus, e de construir as nossas vidas pautadas agora no Senhor. Muitas vezes a gente vem carregando uma história que é de edificação em coisas que não foram propostas por Deus. A gente construiu coisas, realizou coisas, talvez da nossa própria cabeça, talvez do nosso próprio interesse, mas não consultou se era a vontade de Deus, não perguntou para Deus se era aquilo que eu deveria fazer. E hoje a gente tem que sustentar situações que nós mesmos criamos por não ter consultado a Deus. Todo esse texto propõe um recomeço. Propõe viver o tempo certo dentro do propósito certo. Para isso, muitas vezes, a gente vai precisar concluir o passado. Porque não dá para começar uma nova história sem terminar uma história velha. Você não deveria começar um livro novo sem concluir um livro antigo. Você não deve passar para um novo relacionamento sem encerrar um relacionamento anterior. Não deveria ir para um novo emprego sem encerrar aquele emprego anterior. Enfim, tem coisa que tem que ser derrubada. E essa analogia que o texto de Eclesiastes faz com os Juízes 12 está falando sobre o motivo das nossas vidas. A quem nós estamos adorando? Será que nós estamos adorando a nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade? Será que nós estamos adorando aquilo que nós fazemos pela nossa própria força? Ou será que nós estamos de fato construindo uma vida de forma que adore a Deus? Se o resultado da sua vida não tem gerado adoração a Deus, meu irmão, segundo o conselho da palavra, derruba, põe no chão, joga fora, começa de novo, mas começa a viver uma vida que gere adoração a Deus. Dessa maneira, e somente dessa maneira, você vai poder viver um propósito pleno do porquê você foi criado. Você não foi criado para nada mais do que adorar a Deus. E você pode adorar a Deus de tantas formas diferentes. Mas o propósito da sua vida tem que ser adorar a Deus. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja onde for. Que seja para adorar a Deus. Que seja para apontar Deus para esse mundo. Quem está entendendo? Amém? Amém. Versículo 4 vai falar que tem tempo de chorar e tempo de rir. Entenda isso, não se culpe se em determinados momentos você tem que chorar. Tem que chorar, é saudável chorar. A Bíblia diz que até Jesus chorou quando ele soube da morte de um amigo, mesmo sabendo ele que aquela morte não era para o fim, era para a glória de Deus. Nós somos, irmãos, seres naturais. Então estamos sujeitos também a sentimentos. Tem situações que vêm e que elas causam dor. Entender esse tempo vai fazer com que a gente supere esse tempo. Tem o tempo de chorar, mas o tempo de chorar termina. Para começar, então, o tempo de sorrir. Algo errado é quando só ri o tempo todo. E pode olhar que quem só ri o tempo todo está escondendo alguma coisa. Algo errado também é quem só vive chorando. Também tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vai ter tempo em que a gente vai chorar. Vai ter tempo em que a gente vai rir. A questão não é rir ou chorar. A questão é viver o tempo. Tem um tempo para cada coisa. Se você só vive chorando, a gente precisa olhar. Precisa cuidar. Alguma coisa está errada. Não superou, não perdoou, não liberou perdão, não recebeu perdão, não houve arrependimento. Por isso aquela coisa que aconteceu lá atrás, há tanto tempo, continua te fazendo chorar, continua te machucando. Tem que concluir. Para que o riso seja sincero, para que não seja uma mentira, para que a gente possa de fato sorrir, demonstrando que a alegria está em nós. Amém? Tempo de pranto e tempo de saltar de alegria. Ele está definindo aqui.
que esses tempos fazem parte. Você não vai sorrir quando uma catástrofe acontece, quando uma perda acontece. Você não vai ignorar essa situação. Não é para a gente se colocar alheio à dor desse mundo. É para a gente participar da dor do mundo. A gente precisa chorar com quem chora, a gente precisa sorrir com quem sorri. A gente precisa ser solidário. A gente precisa se dispor. A gente precisa entender que tem um tempo certo. Quem está aqui comigo? Amém? Amém. Verso 5 diz que tem tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedra. Eu nunca entendi bem isso aqui. Achava que tinha escrito errado. Se eu vou espalhar pedra, para que se eu vou juntar pedra, para que eu vou espalhar pedra? Não, bobagem, né? Eu espalho tudo para depois juntar. Mas não é disso, não. A Bíblia está falando sobre abrir mão de coisas que tem que ser deixadas. Tem tempo de espalhar pedra. Quem já carregou algo pesado, ou que nem é tão pesado, mas carregou durante muito tempo, sabe que quanto mais tempo você fica com aquilo, mais pesado aquilo se torna. Quem já foi no mercado comprar um pacote de arroz e teve que voltar a pé para casa, sabe. Aquele pacote de arroz pesava 5 quilos. Quando você chegou em casa, já estava pesando 30. A gente vai cansando. Quanto mais tempo a gente fica com o peso nos ombros, mais cansado a gente fica. Então tem tempo de espalhar. Espalhar as coisas que durante a caminhada, que durante a vida a gente foi juntando. E que se num determinado tempo, se no tempo certo, a gente não abrir mão para poder juntar coisas novas, aquilo vai, ocupar os nossos braços, ocupar o nosso coração, ocupar a nossa mente, não vai deixar a gente ter espaço para coisas novas, e 2, vai ficar a cada dia se tornando um peso maior nas nossas vidas. Quem lembra quando eu contei aqui, quando eu fui lá para o Amazonas, terra da Andréia, e os ribeirinhos me contaram lá como é que faz para caçar macaco? Alguém lembra quando eu contei isso? Você lembra, Dona Joana? Você sabe como é? Tinha que saber. Ela é de lá, gente. Só que não é dos ribeirinhos, não, é da capital, né? Para caçar macaco lá no Amazonas, algumas pessoas pegam uma lata, essas latas que tem tinta, enfim, colocar amendoim dentro da lata. E aí eles fazem em cima da lata, na tampa da lata, um furinho bem pequenininho. Pega essa lata, leva para a mata, coloca fogo, ela sabe, ela lembra? Já caçou macaco? Já? Coloca fogo debaixo da lata. E essa lata, ela vai ficando quente, vai esquentando o amendoim dá cheiro. O macaquinho sente o cheiro daquele amendoim. E ele vai até a lata. E aí ele enfia a mão dentro daquele furinho. O furinho é pequenininho, para caber a mãozinha do macaco pelo furo. Só que é um furo tão pequenininho que a mão do macaco passa vazia. Mas quando a mãozinha do macaco está cheia de amendoim, ela não passa de volta. Ela não passa de volta. E aí, a hora que o caçador ele fica quietinho no canto, à espreita, olhando. Quando ele vê que o macaquinho enfiou a mão na lata, ele vai até o macaquinho. Ele não precisa correr. Ele não precisa ir desesperado. Ele vai devagarzinho, calmamente, até o macaquinho. Porque ele sabe que o furinho, se a mão do macaquinho estiver cheia de amendoim, ele não vai conseguir tirar a mão da lata. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? O macaquinho não solta o amendoim. O macaquinho vê o caçador chegando, ele fica desesperado, ele começa a se debater, ele começa a forçar, mas ele não abre mão. E aí, o caçador chega até o macaquinho, segura a cabeça dele e corta o pescoço dele. E aí pronto. Muitos de nós estão vivendo dessa forma. A gente está vendo a morte chegar, passo a passo, vindo, às vezes calmamente em nossa direção.
A gente sabe que a gente precisa abrir mão. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa largar. A gente sabe que tem coisas que precisam ficar distantes de nós. Mas a gente continua segurando aquilo. A gente continua com o coração cheio daquilo. A gente continua com a mente ocupada naquilo. E o tempo vai passando. E o propósito nas nossas vidas não vão se cumprindo porque a gente não está se dispondo ao novo. Eu tenho que espalhar pedra para poder juntar pedra. E vai chegar uma hora que não vai dar tempo mais de soltar o fim. Tem um tempo certo para cada coisa. Tem até tempo para errar. Porque errar é uma coisa, mas permanecer no erro é outra coisa. Tem tempo de juntar pedra, mas tem tempo de abandonar essas pedras, se livrar desse peso, para que você esteja livre para reunir novas coisas na sua vida. Então, meu irmão, eu quero convidar você nessa manhã a abrir mão do que você precisa abrir mão, para você poder viver o ano de 2020 de uma maneira diferente do que foi vivido o ano de 2019. Aleluia! Porque senão vai ser um peso a mais para a sua caminhada, vai ser uma dificuldade a mais para a sua caminhada. E talvez essa caminhada se torne mais difícil. Você caminha com mais dificuldade, talvez até caminhe, mas é muito provável que pare. Por isso, tantas pessoas acabam ficando pelo caminho, não concluem um propósito. Você já viu gente assim? Começa tudo e não termina nada? É porque não faz uma coisa de cada vez. Não começa e termina o que precisa terminar. O tempo é a duração entre um fato e outro. O tempo oportuno é a conclusão das coisas que eu vivo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de gastar. Ou de deitar fora. Para a gente já preparar para concluir, tem gente, irmãos, que só vive para ter. Olha só. Tempo de buscar e tempo de perder. Você tem que aprender a perder as coisas. Senão você vai viver um eterno sofrimento. Porque o tempo de perder vai chegar. Lembra que o tempo pertence ao Senhor? Aprenda a viver também o tempo da perda. Tempo de guardar e tempo de deitar fora ou gastar. Falando de dinheiro. Tem gente que junta dinheiro só para ter dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não usar o dinheiro, meu irmão. Que o dinheiro seja uma ferramenta na sua mão. Que o dinheiro seja usado para que você possa se divertir, para que você possa abençoar, para que você possa construir. Tem gente que tem pano de prato. Aqui não deve ter, não. Só lá em Belo Horizonte. Tem pano de prato que não usa, que é chique. Tem copo que é só para quando tem uma visita importante na casa. Durante a semana, com o marido e com os filhos, usa aquele copo de plástico, ruído na ponta. Pega o seu melhor e usa. Viva com o que Deus já te deu. Desfrute daquilo que Deus te deu. Se prepare. Guarde sim, junte as coisas, mas para fazer uso delas. Tem gente que tem sapato que nunca pôs o pé no sapato. Tem gente que compra livro, mas não lê o livro. Meu irmão, tem tempo de guardar e tem tempo de gastar. O que adianta você acumular tantas coisas e não viver, não desfrutar das coisas que você tem? Olha, pode ser que amanhã não chegue. E aí, do que valeu? Se a preocupação que repousa o seu coração é o que eu vou deixar para os meus filhos, deixe boas memórias. Deixe para eles a paz de saberem que tiveram o melhor de você. Não dinheiro,
dinheiro, não casas, carros. Isso aí eles têm que trabalhar para conquistar. É saudável. Deixa para eles experiências com você e com o Senhor. Viva com os seus filhos o melhor que você pode. Esteja presente com eles. Se você tem na sua casa aquele jogo de mesa lá, coloca hoje. Coloca o melhor. Na hora de vir para o culto hoje à noite, põe a melhor roupa. Não fique esperando uma ocasião certa para fazer o melhor, não. A ocasião certa é a cada manhã em que você recebe um presente da vida. Tem tempo de guardar e tempo de gastar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Aqui o autor está falando sobre o momento para a gente rasgar as nossas vestes antigas, como foi proposto a Adão e Eva, como foi proposto também ao filho pródigo. Se despir da velha vida para se revestir de uma nova veste de justiça, de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de família. Se permitem, irmãos, ter as vestimentas trocadas. Para nós, no nosso entendimento, o que nos define muitas vezes é a roupa que a gente usa. Se você vê alguém fardado, é polícia. Se você vê alguém todo de branquinho, é médico. Ou então pai de santo. Mas a gente vê o que está por fora. Deus vê o que está por dentro. E Deus quer trocar suas vestes. Deus quer revestir você de filho. Deus quer fazer por você o melhor que um pai pode fazer pelo filho. É necessário que você se permita viver isso. E então, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou 3 filhos. Tem coisa que não é a hora de falar. Você sabe muito bem disso. Você já está cansado de saber disso. Mas você continua colocando no Facebook. Você continua contando para quem você não devia contar. Você continua abrindo o coração com quem você não deveria abrir o coração. Nem todo mundo vai viver o propósito com você. Então nem todo mundo precisa saber de tudo aquilo que o Senhor te propôs. Deixa os frutos do cumprimento do propósito de Deus na sua vida falar para as pessoas. Não precisa se justificar, não precisa se defender. O nosso juiz é quem faz isso. O nosso Senhor é quem faz isso. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muitas vezes, no tempo de amar, no tempo de paz, a gente se acomoda. A gente se esquece de Deus. A vida está tão boa, está tudo tão certo. Por isso existe também tempo de guerra, tempo de luta, tempo de batalha, para que você saiba, 1, que você nunca vai estar sozinho, para que você saiba, 2, que você tem que correr para Deus. Se você está vivendo algum desses tempos na sua vida, nos dias de hoje, saiba que, apesar de viver no tempo de aborrecer, no tempo de amar, no tempo de guerra, no tempo de paz, o seu lugar, seja no tempo de amor ou no tempo de aborrecimento, é na presença do Senhor. Saiba que, independente do que você está vivendo, independente do tempo que você está, Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre. Deus não muda. Por isso, se apegue àquilo que é eterno. Se agarre ao Senhor. Amém? Entenda que cada um desses tempos tem um propósito por nós. E quando você entender que é um tempo apenas, desfrute do tempo, aproveite o tempo, use o tempo a seu favor e então passe para um novo tempo. A última coisa que eu quero dizer para vocês: a única diferença que há entre mim, entre você ou entre qualquer pessoa que você conhece, a única diferença que há
é o que nós fazemos com o mesmo tempo que nós temos. Cada um de nós recebeu de Deus as mesmas 24 horas do dia. Nenhum de nós consegue acrescentar um segundo na sua existência. O que muda a história de uma pessoa, de outra pessoa, é o que cada uma faz com o tempo que tem. Se você escolhe viver uma vida alheia à vontade de Deus, alheia ao propósito de Deus, é uma escolha sua. Mas se você escolhe viver uma vida entregue ao Senhor, vivendo plenamente cada tempo que o Senhor propõe e o propósito de cada tempo, é isso que vai dar, é isso que vai gerar a diferença entre uma pessoa e outra. Às vezes a gente quer ter o resultado, quer alcançar as bênçãos que o meu irmão alcança, mas eu não faço o que o meu irmão faz. Eu não trabalho quanto ele trabalha, eu não oro quanto ele ora, eu não estudo quanto ele estuda. Meu irmão, cada um de nós vai ter a recompensa daquilo que se dispôs a viver, daquilo que se dispôs a fazer. Por isso, viva cada tempo da melhor maneira possível, aproveitando o Cronos e encontrando dentro do Cronos o Kairos de Deus, o tempo oportuno. Se agarre àquilo que Deus te dá. Viva o hoje. É por isso que o dia de hoje se chama presente, porque é o que Deus te dá para hoje. E hoje, o dia de hoje, é suficiente para mudar a sua história, para a eternidade. Amém?